Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. 17 de março de 2021, vamos começar o nosso encontro passando o vídeo do Iguaçu Vale. Hoje eu estou pedindo um pouquinho de paciência, é minha primeira vez fazendo essa parte, eu acabei de ver que eu não compartilhei a minha tela. Então, só um minutinho. Ok. Maravilha. Então, vamos começar o encontro de hoje. A gente achou um assunto bem relevante para a gente trazer, considerando o período que a gente está passando, né, esse período de quarentena, porque a pandemia virou o mundo, né, de cabeça para baixo. E aí a gente começou a falar, puxa, vamos trazer alguma coisa relevante sobre a questão da saúde mental, essa questão psicológica, né? Então, conosco hoje, Daniela Menezes, que é psicóloga, graduada em Educação Especial, e é empreendedora desde 2016 com a empresa Horta da Dani, que a Horta da Dani ela oferece cursos em hortas urbanas, além de possuir serviços de planejamento, implantação e manutenção de hortas humanas. E aí o assunto é como a hortoterapia online vem ganhando espaço e inovando no ramo da saúde mental no Brasil. Então agora, Dani, eu passo a palavra para ti e aí você conta aí todas as novidades e como que você pode nos ajudar a passar melhor esse momento. Tá bom. Muito obrigada, Juliana. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui podendo falar um pouco mais do meu trabalho. Eu vou ir falando, se surgirem algumas dúvidas, vocês podem ir mandando no chat, que eu também fico bem ligada, tá? E no final também a gente pode abrir para dúvidas e questões, tá bom? Vou me apresentar então rapidamente. Meu nome é Daniela Menezes, eu sou psicóloga, formada desde 2017. Eu estou nesse ramo do empreendedorismo já faz uns 5 ou 6 anos, né? Também participava do Iguaçu Vale lá de Cascavel, desde o começo do Iguaçu Vale, então é uma honra para mim estar aqui podendo falar um pouco mais do meu trabalho. É um movimento que eu acredito muito, né? Eu acredito que fortalece muito os empreendedores, os empresários, né? E todas as pessoas que participam. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o método que eu desenvolvi, né? Que é a hortoterapia online, né? Então, o que é a hortoterapia? Eu senti essa necessidade, né? Eu, enquanto psicóloga, em fazer uma psicologia diferenciada, né? Da psicologia tradicional. Então, dentro da psicologia, a gente tem as nossas abordagens, né? E a gente utiliza ferramentas para melhorar o processo terapêutico entre paciente e psicólogo, né? Eu já tinha a minha empresa, o Horta da Dani, então nós somos especialistas no ramo de hortas urbanas, né?
que é um ramo que vem crescendo muito no Brasil. Então, a nossa empresa ela fazia hortas desde famílias até empresas, escolas particulares, escolas estaduais, municipais, e eu já estava nesse ramo de fazer as hortas, né? No início da pandemia, uma semana antes de estourar a pandemia, eu comecei meus atendimentos. Então, eu já comecei no formato online, né? E por conta da pandemia, os números eles foram crescendo muito rápido, né? A ortoterapia online é um método que eu utilizo dentro da psicoterapia, onde eu utilizo o cultivo de plantas, ervas, flores, o que a pessoa desejar cultivar para a gente trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas. Então, a maior parte dos meus pacientes hoje que eu atendo, a maioria deles é por conta da ansiedade, né? Então, assim como a Juliana falou, as consequências da pandemia na saúde mental, além da nossa saúde física, né? Que a gente tem muito medo de pegar esse vírus por conta da nossa saúde física, mas ela impactou também muito mais a nossa saúde mental, né? Em a gente ficar preocupado com os nossos familiares, conosco mesmos, né? O estresse, o medo, porque a gente foi impactado em todas as áreas, né? Então, a área de relacionamentos, a gente não consegue mais ter a convivência familiar, né? A gente não tem mais convivência com amigos, a gente não pode mais sair de casa, então toda a liberdade que nós tínhamos, né? Ela foi interrompida por conta dessa doença, né, desse vírus. Então, eu juntei o meu conhecimento dentro da área da psicologia com o conhecimento que eu já tinha das hortas e do cultivo e desenvolvi esse método, né? Para eu explicar melhor como ele funciona, os benefícios e tudo mais, eu vou compartilhar a tela com vocês, que é uma imagem que ela me ajuda a eu explicar de forma bem objetiva e bem claro que é a ortoterapia, tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão enxergando? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Então, assim, como que funciona a ortoterapia online, né? No momento eu estou fazendo ela só no formato online, mas nada impeça que a gente consiga fazer ela também no pessoal, né? A não ser remoto. Mas no momento, como eu faço atendimentos para o Brasil todo e para fora, o online ele foi a maneira que eu encontrei de colocar esse meu método em prática, né? Então, a gente tem dois tipos de cultivo atualmente. Talvez você já tenha até ouvido falar no cultivo exterior, né? Que eu chamo de cultivo exterior. O cultivo exterior é aquele que talvez as suas avós, né, as pessoas mais de idade que vocês conheçam, praticavam, né? Então, ter uma horta no fundo do quintal ou ter plantas dentro de casa, né? É o cultivo exterior, é o cultivo em que você consegue pegar na terra, plantar a mudinha ali, ver crescer, ver nascer. Todas as plantas, elas necessitam de 3 fatores essenciais, né? Sol, água e nutrientes. Eu sempre digo que nós somos plantinhas com emoções complicadas, porque a gente também precisa de sol, vitamina D, a gente também precisa de água e a gente também precisa desses nutrientes, então a gente se alimenta para conseguir esses nutrientes e continuar crescendo e se desenvolvendo. O cultivo exterior, ele também está muito ligado e que eu trabalho muito os 5 sentidos, né? Que são o tato, né? De você pegar nas plantas, o olfato, o paladar, a audição, a visão, né? Então, ao longo do processo psicoterapêutico, eu vou trabalhando esses sentidos, né? E que vão colocando à prova o paciente para ele retornar para o momento presente, né? Para ele sair do piloto automático, porque a nossa rotina, o que a gente vive hoje em dia, esse caos que a gente está vivendo, né? Os noticiários, a nossa saúde mental, ela vai ficando cada vez mais prejudicada porque a gente se sente perdido, a gente não sabe para onde ir, o que fazer, né? Então, por isso que a ortoterapia online ela vem crescendo muito. E aí a gente tem, então, esse cultivo exterior, que é o cultivo que a pessoa vai fazendo ao longo da psicoterapia. Então, a gente tem os marcos de sucesso. O que são esses marcos de sucesso? A cada mês é como se ele fosse passando de fase, né? Até chegar lá no final do processo em que ele vai ter
desenvolvido o seu cultivo. Eu falo cultivo, né, apesar do nome ser hortoterapia, eu digo cultivo porque nem todos querem ter uma horta, então eu deixo isso aberto para o paciente e a gente trabalha muito o autoconhecimento dele no sentido de o que você gostaria de cultivar, porque tem gente que não quer horta, né? Tem gente que quer cultivar cacto, tem gente que quer cultivar plantas dentro de casa, então eu não foco mais somente na horta, eu falo cultivo no geral, porque isso vai depender muito do que o paciente vai querer cultivar, né? Então, a gente tem, além do cultivo exterior, que é aquele que a gente consegue ver e tocar, a gente tem o cultivo interior, que são essas questões que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, chega um paciente para mim com muita ansiedade, né? Com sintomas de ansiedade. Então, eu vou fazer todo o reconhecimento, né? Aí a pessoa vai topar fazer a ortoterapia e a gente vai começar aquele marco de sucesso lá do passo 1, né? Então a gente vai fazer todos os passos até ele chegar no final do processo. E o cultivo vai auxiliar ele, né, nesse processo de tô numa crise de ansiedade, o que eu posso fazer, né? Tô muito estressado, não tô conseguindo mais lidar com isso sozinho, o que eu posso fazer? A depressão, então vários tipos de transtornos, né? A ortoterapia ela tem sido eficaz. O cultivo interior, ele fala mais das questões internas, do que aquilo que a gente precisa olhar para dentro, né? Porque a saúde mental, uma ansiedade, por exemplo, é algo que a gente não consegue ver. Então, é muito mais difícil a gente aceitar, né, que a gente precisa trabalhar aquilo, porque é diferente quando, por exemplo, eu quebro o braço, porque daí eu tô vendo o meu braço quebrado. E quando eu tô ansiosa, eu não tô vendo a ansiedade. Então, as pessoas, elas meio que não acreditam, né? Elas ficam meio com o pé atrás, assim, até que chega num ponto que, assim, não dá mais e daí ela vai buscar a ajuda, né? O cultivo interior, então, a gente vai cultivar o nosso exterior trabalhando essas três premissas, assim, que eu falo, né? Que são os 3 pontos principais da ortoterapia. Então, a gente começa trabalhando muito o nosso autoconhecimento, né? Essa tríade é primeiro o autoconhecimento, e que ele vai dando esse norte, essa direção para a nossa vida. Então, a gente está sempre em constante mudança, né? Então, o autoconhecimento é algo que precisa ser aprendido durante esse processo da ortoterapia. Porque eu posso me conhecer hoje, mas daqui 6 meses eu posso estar uma pessoa totalmente diferente do que eu era. E eu preciso estar sempre em constante, né? Do mesmo modo que eu sempre estou mudando, eu preciso estar acompanhando essa mudança. Então, por exemplo, eu poderia... hoje eu gostaria, por exemplo, eu gosto muito de jogar basquete, mas pode ser que daqui a 6 meses eu já não goste mais, eu perca a vontade disso, e aí eu preciso descobrir o que eu gosto, o que me faz bem, o que faz eu me aliviar, entende? Então, esse autoconhecimento, ele diz tanto das coisas que a gente gosta, tanto das coisas que a gente não gosta, coisas que a gente precisa podar, eliminar da nossa vida, ou coisas que a gente precisa incluir na nossa vida, né? E daí entra uma série de fatores. É aquele conhecimento bem profundo, porque a gente precisa ir bem lá nas raízes mesmo para a gente compreender quem realmente eu sou, né? Qual que é a minha personalidade, como que eu posso lidar com as minhas emoções, como que eu posso lidar com quem eu sou, né? O que eu tô, a forma como eu tô reagindo hoje, se eu tô feliz ou se eu tô infeliz da forma que eu tô reagindo, né? Ou se antes eu era uma pessoa tranquila, calma, e agora eu já não tenho mais paciência para nada. Então, o reflexo dos nossos comportamentos é como a gente está se sentindo lá dentro, por isso que eu chamo de cultivo interior, porque são coisas que a gente precisa trabalhar, né, e que você já não está mais feliz com isso. Então, o autoconhecimento, ele é a chave, assim, fundamental para esse processo. Outra parte também que eu falo que é da tríade ali da ortoterapia é o autocuidado, né? Eu sempre digo que nós somos analfabetos emocionais, né? Porque em nenhum momento a gente aprendeu sobre como ter inteligência emocional, como reconhecer o que eu estou sentindo, por que eu estou com raiva, por que eu estou triste. A gente simplesmente vai vivendo e a gente não para analisar como eu estou, né? E isso aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas tendo muitos sintomas, né? E o médico, chegando lá no médico, e o médico falou assim, você tá tendo crise de ansiedade. E a pessoa olhar e falar assim, tá, mas como assim, né? Porque a gente não foi ensinado a olhar com carinho para nós mesmos, né?
o nosso corpo ele também dá sinais, e a gente também não para analisar os sinais que o meu corpo está dando. Então, eu estou extremamente cansada e eu estou ali, continuando. Eu não paro um momento para olhar e falar assim, não, calma, eu preciso um pouquinho mais devagar, eu preciso ter um pouquinho de mais atenção comigo, né? E o autocuidado, ele é fundamental nesse processo, porque a gente se esgota, né? E o autocuidado faz esse processo da gente recarregar as nossas energias para a gente começar de novo, né? Principalmente para nós que somos empreendedores, empresários, né? Tudo o que passa dentro da nossa empresa ou das nossas instituições passa por nós. Então, a gente precisa estar apto mentalmente para conseguir lidar com a pressão da responsabilidade, né? Porque a gente precisa, né, estar bem, mas não significa que a gente vai estar bem o tempo todo. Então, eu também preciso ter esses momentos de autocuidado, né? E isso faz parte da nossa... Isso tem que estar na nossa rotina diária. E a gente esquece, né? E a gente tem que estar sempre trabalhando isso. Então, eu gosto de trabalhar muito gestão do tempo. Eu acho que é muito importante, dentro da nossa rotina, a gente incluir esses momentos de autocuidado, e que às vezes são coisas simples que vão fazer diferença na nossa vida. Não são grandes mudanças, coisas enormes. Às vezes coisas simples, assim, de você parar e brincar com o teu filho, sabe? O autocuidado, as pessoas falam muito do skincare, né? De cuidar da beleza. Isso também faz parte, porque a autoestima ela é importante. Então, eu preciso olhar ali e ver o que eu estou vendo, eu preciso estar feliz com o que eu estou vendo. Mas é muito assim, questões de, por exemplo, a pessoa te chama para fazer tal coisa, você não está afim, e às vezes você tem vergonha de falar não. Então, você vai só para fazer a vontade da pessoa, mas você não se colocou em primeiro lugar. Então, essas pequenas coisas que são autocuidado, né? E aí eu vou incluindo isso e vou trabalhando muito isso com o paciente, porque isso é importante, né? E são coisas que a gente não foi ensinado e que a gente precisa aprender. E a base ali que está escrita é mais ou menos assim, quando a gente tem um vasinho ali com o coração. Quando a gente tem um vaso que a gente vai cultivar e tal, a gente precisa ter uma base bem fortalecida, que é esse solo, né? Quem trabalha ali com agricultura já entende um pouco mais disso. Um solo bem fortalecido, as raízes elas conseguem crescer de forma profunda e saudável. Então, essa plantinha ela vai crescer de forma saudável, né? E é a mesma coisa com nós. Para nós crescermos de forma saudável, a gente precisa ter uma base bem fortalecida. Então, a gente precisa ter pessoas que vão estar ali para quando a gente precisar, porque a gente não vive sozinho, a gente não consegue resolver tudo sozinho. Por mais que às vezes a gente ache que a gente consegue resolver tudo sozinho, a gente não consegue. Então, a gente também precisa desenvolver essa base, essa rede de apoio, para quando eu estiver mal, para quando eu não estiver bem, eu ter essas pessoas da minha volta, e que são bem poucas, né? Mas que elas vão estar ali para quando a gente precisar. E a última parte ali da tríade da ortoterapia do cultivo interior seria a paciência e a consistência, né? Não sei se vocês já cultivaram alguma plantinha ou algo parecido, mas a gente precisa ter muita paciência nesse processo, porque a natureza tem o tempo dela. Então, a gente vai retirando, né, esses ensinamentos, esses aprendizados da própria natureza mesmo. Então, por exemplo, e é muito parecido, né, com os nossos objetivos, com as nossas metas, com aquilo que a gente quer realizar. A gente tem que fazer todos os dias um pouquinho para lá na frente a gente conseguir colher aquilo que a gente cuidou com tanto carinho. E a paciência nesse processo é fundamental, né? Então, a gente esquece que demora, né? E a gente acaba ficando agoniado no meio do processo. E daí, trabalho muito a frustração, porque, por exemplo, tem o paciente lá e ele tá cuidando da plantinha dele, tá verde, tá a coisa mais linda, ele tá super empolgado. E aí, no outro dia, a plantinha nasce morta e desde me manda mensagem já, meu Deus, a minha planta morreu e triste, não sabe o que fazer com aquilo. Então, às vezes, a gente precisa aprender a lidar com a frustração, com o desapego e ter que começar tudo de novo. Começar com a sementinha lá de novo, ter paciência, esperar de novo. E às vezes não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, na quarta, na quinta, né? Eu tive uma paciente que ela queria muito cultivar manjericão, era o sonho dela, cultivar manjericão, e ela nunca conseguiu, porque sempre morria.
E eu fui lá com ela tentou a primeira vez, morreu, tentou a segunda vez, morreu, a terceira vez. E eu sempre voltava e falava, vamos ver onde você está errando para você acertar, né? Até você conseguir. E aí chegou na terceira vez, ela queria desistir porque ela não aguentava mais. E eu falei, não, olha, isso faz parte do processo, né? Não desista, vamos lá, vamos ver onde você errou de novo. Eu sei que ela foi conseguir ter sucesso com o manjericão dela, que ela me mandou uma foto no WhatsApp, assim, de um vaso, e o manjericão, a coisa mais linda, e eu nem estava esperando isso, e isso foi na sexta vez que ela conseguiu, sabe? E isso diz muito sobre a nossa caminhada também, né, enquanto empreendedor e empresário, né, ou até mesmo quando a gente está dentro de uma empresa e a gente erra, e a gente tem que ali ver onde eu estou errando, consertar para conseguir acertar, né? E é um exemplo dela, assim, porque eu não estava esperando e ela me mandou a foto do manjericão e eu, nossa, parabéns, você conseguiu, viu? E ela queria desistir, né? E às vezes a gente tem que manter essa constância, sabe? Do tipo, olha, não vou desistir, eu vou continuar até eu conseguir. E também tirando, né, os aprendizados, os erros como aprendizados, né? E o cultivo, ele mostra muitos pra gente, porque a gente vai errar muito, né? Então, ao longo do processo da ortoterapia, eu deixo muito o paciente errar e testar por conta dele. Eu vou dando todos os encaminhamentos, mas eu deixo ele passar por isso, porque ele precisa aprender. Se eu for lá e fazer para mim é fácil, porque eu já sei como fazer, mas eu preciso que ele aprenda. Então eu deixo ele muito, né, na dele ali, e vai chegar lá no processo, no último marco de sucesso, ele vai se tornar um cultivador autônomo, porque ele já vai ter pegado a mãe, ele já vai ter aprendido, né? E a mesma coisa com as emoções dele. Uma vez que você aprende a reconhecer as suas emoções, você não desaprende mais. Uma vez que você aprende a trabalhar seu autoconhecimento, você vai passar o resto da vida trabalhando isso, porque a gente vai mudando sempre. Então, eu não posso dar uma prática que ele vai hoje aprender. Não, é algo que ele vai levar para o resto da vida dele. Por isso que a ortoterapia online ela é tão rica nesse processo, né? Porque a pessoa ela vai aprendendo por conta própria dela mesmo, né? Então, esse seria a tríade da ortoterapia online, né? Outro exemplo, por exemplo, a gente tem alguns benefícios da ortoterapia, né? Eu distribuí em 3 campos. Então, no âmbito psicológico, né? No que a ortoterapia online pode nos ajudar? Primeiro, na disciplina, né? Muitas pessoas não têm isso ainda muito desenvolvido, então eu preciso trabalhar isso com elas. Então, ao longo das atividades, são atividades que ela precisa me entregar, que ela precisa fazer, que eu vou entregando ao longo das sessões, né? Porque se você não cuidar da sua plantinha, no terceiro dia ela já vai estar morta. A plantinha ela não vai esperar você dar água para ela. Você tem que dar água para ela sobreviver, porque senão ela não sobrevive. Então a disciplina ela está muito ali. Metas também, né? Da pessoa falar assim, olha, né? Daqui 3 meses eu quero ter aprendido pelo menos cultivar 3 espécies, né? Então ela vai batendo metas, ela vai se sentindo feliz por estar batendo essas metas também, então isso é importante. A parte também da autoestima, né? Por exemplo, tudo que você fizer com sua plantinha, você vai fazer com você, que é a parte ali do autocuidado. Então, se você tirar 5 minutinhos para cuidar das suas plantas, você também vai tirar 5 minutinhos para você respirar, para você se acalmar, para você só ficar em silêncio, né? Para você olhar, nossa, como eu estou me sentindo hoje, eu estou me sentindo bem, hoje eu estou me sentindo triste. Então, esse autocuidado que você tiver com a sua plantinha, isso vai refletir em você, porque você vai ter que praticar com você também, né? Então, não é só cuidar da planta, é o autocuidado consigo mesmo. Autoobservação, você precisa observar se a sua planta está bem, se ela está doente, se ela não está crescendo, se ela está crescendo, se tem algum bichinho em cima dela, né? Isso tudo faz parte da autoobservação, porque eu preciso observar como eu tô, se eu tô bem, se eu tô doente, né? Se eu tô mais ou menos, o que está acontecendo, né? Então, todos são os processos que a gente vai trabalhando. Ocupa a mente também, né? Porque isso acaba se tornando um hobby, né? Então, você tá ali ocioso, em vez de você ficar pensando nas coisas,
Não, eu já falo, ó, vai lá fazer mais um vasinho, vai lá plantar alguma coisa na sua horta, vai lá fazer um vasinho para você colocar na tua sala, na tua cozinha, deixar o teu ambiente mais verde, mais alegre. E aí isso vai ocupar a mente da pessoa. Tive um paciente que ele tinha depressão profunda e ele tinha muitas crises, então quando apertava muito, assim, a depressão fazia ele se sentir muito mal, ele pegava a enxada e ia lá capinar. Não tinha nada para fazer, mas ele pegava a enxada e ia lá capinar, porque era a forma, o manuseio com a enxada, direto com o solo, e ele ocupando a mente dele com a capinagem, fazia ele se sentir melhor, porque ele não conseguia ficar dentro de casa, porque ele se sentia, assim, é como se o que ele falava é que apertava ele, assim, ele não conseguia ficar dentro de casa. Então, esse processo da ortoterapia ajudou muito ele, né? Ele conseguiu ganhar alta depois, ele está super bem hoje, e ele levou a terapia para a vida dele, porque é algo assim que realmente fez a diferença. Então, quando dá uma crise muito forte, seja ansiedade, depressão, qualquer transtorno que a pessoa possa aparentar ter, e ela inclui a ortoterapia online na vida dela, é visível assim, os benefícios que a ortoterapia traz, tanto a curto prazo, porque é imediato, né, o alívio ali da crise, quanto a longo prazo, da pessoa olhar para trás e falar, nossa, cresci tudo isso, sabe? Melhora muito o estresse, reduz o estresse, né, porque você está ali lidando com a natureza, existem N artigos científicos que comprovam, né? A gente tem a ortoterapia online ativa e passiva. A ortoterapia passiva é aquela quando você vai num parque, você estende um pano ali e fica ali só observando a natureza, escutando, sentindo o arzinho fresco. Essa é a ortoterapia online passiva, que você está ali no ambiente da natureza. Ou você tira 5 minutinhos no teu espaço verde para você relaxar antes de começar teu dia, ou coisas assim. A ativa é aquela que você vai lá e coloca a mão na terra mesmo, né? Faz vasinho, faz horta, e daí você começa a se sentir bem, então você começa a ter mais plantas, né? E a gente tem também, essa mais é da parte psicológica, da parte cognitiva ajuda a melhorar muito a memória, então você começa a conhecer novas plantas, então, esse é o alecrim, daí você passa na frente de uma casa que tem uma horta, você, aquele ali é o manjericão, então você também trabalha a memória, porque você vai decorando o nome das plantas, das espécies, né? Vai pegando mudinha também, é bem, bem interessante. Trabalha muito a concentração, né? Eu sempre indico quando você for fazer, sei lá, vai montar um vasinho, esteja totalmente atento. Então, eu gosto muito de trabalhar mindfulness, né? Que você está ali presente no momento, né? Então, a tua mente tem que estar ali, deixa o celular de lado e se concentra neste vaso, porque você precisa fazer as camadas certo, porque você precisa fazer parte desse processo para isso funcionar, né? Então, a concentração ela é fundamental nesse processo também. E a atenção, né? De você estar prestando atenção ali no que você está fazendo, né? E atenção também ao longo do processo, porque hoje a tua mudinha vai estar assim, e daí passa uma semana, ela já vai ter crescido uns 10 centímetros, né? E você só percebe isso se você parar todos os dias para prestar atenção. E aí eu não falo de parar 1 ou 2 horas, tá? São poucos minutos que você vai utilizar no teu dia para você dar atenção para as suas plantas. 5 minutos, 10 minutos é o suficiente, porque a pessoa também não começa com um monte de planta de uma vez, ela vai indo devagar, então ela começa com uma plantinha, 2, 3, não precisa ter uma horta gigante, não é isso. A hortoterapia online é importante porque ela é durante o processo, não o resultado final, então não importa muito se você cultivou 50 pés de alface, se você cultivou um pé de alface e vivenciou, experienciou esse processo, já está funcionando. Então, não é quantidade aqui, tá? É a qualidade do processo em que você vai aprendendo o que precisa ser aprendido ali, que a pessoa vai trazendo ao longo das sessões, né? O que ela for trazendo, eu vou trabalhando com ela e assim vice-versa. No âmbito físico, da nossa saúde física, a gente pratica muita atividade física, né? Porque vai ali, pega o vaso, daí volta, daí monta o vaso, daí depois vai lá, vai fazer manutenção, vai tirar os matinhos, daí tira os matinhos. Tudo isso é atividade física, é o corpo em movimento.
E aí vai estar sendo liberado ali no momento que a gente está movimentando o nosso corpo, a gente libera neurotransmissores que são extremamente importantes, né? Como a serotonina, a dopamina. Então, você pratica atividade física. É claro que com uma horta no quintal, você pratica mais atividade física do que com vasos em casa, por exemplo, mas é super possível também. Cultivar em apartamento, em vaso, em caixote, o que você puder, né, você vai dar um jeito ali de cultivar, né? Trabalha muito também a coordenação motora, você utiliza muito as mãos para cultivar, né? Então, isso também auxilia muito. Para quem que é a hortoterapia? Para todas as pessoas que querem trabalhar mais seu autoconhecimento, seu autocuidado, para as pessoas que querem trabalhar mais a gestão do seu tempo, para as pessoas que estão com algum sintoma, né, mental, psicológico, que não está conseguindo melhorar, né? Então a gente consegue fazer esse processo antes, né? E às vezes a pessoa nem precisa tomar ali um medicamento controlado, né? Não precisa nem ir, né, até o psiquiatra. Às vezes é necessário e às vezes não é necessário e tá tudo bem, né? Então, a ortoterapia online é para todas essas pessoas. Depressão, ansiedade, transtorno do pânico, síndrome do pânico. O que a pessoa precisar trabalhar, o seu mental e o seu psicológico, a ortoterapia online pode auxiliar ela, né? Onde você pode encontrar a hortoterapia? Eu tenho um canal, que é o @hortadadani no Instagram. Lá eu publico diariamente textos sobre a hortoterapia, conteúdos. Então, se você for olhar lá no meu feed, tem bastante conteúdos que você pode ler mais sobre, para você entender um pouco mais sobre. E se você quiser fazer alguma sessão experimental, né? Ou se você imaginou alguém que realmente estiver precisando, né? Vocês podem me encontrar por lá no Instagram, ou lá no Instagram tem o link da bio também, né? Que você clica lá e vai direto para o meu WhatsApp. E eu também estou no grupo do Iguaçu Vale de Rondon, então vocês podem estar me encontrando lá. E fazer uma sessão experimental, ela é gratuita, é realmente para eu conhecer um pouco mais a pessoa, entender a demanda dela, o que ela realmente está precisando, e só a ortoterapia online pode ajudar a pessoa, né? Além disso, também, se você está pensando em fazer alguma horta, alguma coisa assim, você também pode estar me procurando, que a gente oferece esse tipo de serviço, né? Eu acredito que eu expliquei, assim, né, o que é a hortoterapia online. Agora eu vou abrir para dúvida. Se vocês têm alguma dúvida, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. E vou abrir aqui o chat, se vocês quiserem mandar alguma pergunta. Ou também ativar o microfone, Dani, quem quiser perguntar alguma coisa. Isso. Então é isso, pessoal. A ortoterapia online é isso, tá? No momento a gente está fazendo testes com outros psicólogos, né? De outros psicólogos também poderem estar utilizando esse método. Então, se você conhece também algum psicólogo que tem interesse em fazer um teste, também pode vir conversar comigo. E agora fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Qualquer dúvida que ficou, eu estou aqui disponível. Oi, Dani, muito legal. Eu não conhecia essa prática, achei bem bacana. Assim, aqui, para mim, fez uma diferença muito grande cuidar da hortinha durante a pandemia. Finalmente, eu consegui deixar ela viva, porque eu matava todas as minhas plantinhas e, realmente, né, estando em casa, então eu, né, durante o trabalho, dava uma respirada, ia lá e lembrava de dar água para a plantinha. Ainda mato algumas, mas já estou bem vitoriosa com relação a isso. Estou bem feliz com as minhas plantinhas. E a minha dúvida é se vocês fazem esses processos também em grupo e com mais do que uma pessoa, ou sempre é individualizado assim, as sessões? Isso. No momento a gente está fazendo individualizado, né? Porque foi a demanda que surgiu ao longo da pandemia mesmo, dentro do tratamento psicoterápico individual, né? Mas já tivemos propostas de a gente fazer em grupo. Nada impede também de fazer em grupo, né? Só nunca testei, mas acredito que funciona sim, com certeza. Só nunca foi testado. E é isso mesmo, Larissa, é um processo, né? Eu também, quando eu iniciei,
matei muita plantinha até aprender, sabe? Então isso faz parte do processo. A gente fica meio triste, fica chateado, frustrado, mas isso faz parte até a gente aprender realmente, ou até depois que aprende, sei lá, dá uma geada e mata a planta, sabe? Já aconteceu comigo na minha horta estava maravilhosa, veio a geada e matou tudo. Então a gente tem que estar aberto também, né, a aceitar as intempéries aí da vida, né? Eu acredito que isso faz muito parte do processo. Igual quando a gente também está tentando e vem algo e acontece, a gente pensa, meu Deus, estava tudo tão bem, né? E por que foi acontecer isso? Então, acredito que nós somos extensões da natureza, né? E a gente precisa, e a natureza ensina muito a gente todos os dias, né? Que bacana que você fez a sua hortinha, conseguiu cultivar, né? E é isso mesmo, a gente está home office em casa, a gente esquece de fazer essas pausas, né? E aí é bom que a hortinha ela ajuda a gente, vai lá fora, respira um pouco, depois volta, não fica, né, o tempo todo ali, não é só dentro disso, né? São momentos de pausa, de relaxar, de falar, meu Deus, calma aí, pera, vou respirar aqui, depois eu volto daqui 5 minutos. Eu trabalho, eu que tenho um escritório aqui também, eu faço muito isso, porque senão eu fico o dia todo aqui, então eu preciso sair, daí eu volto, daí eu vou, daí eu volto, eu fico fazendo isso. Então, eu trabalho muito, mas eu trabalho pausadamente. Trabalho, eu vou lá, saio um pouco, daí eu volto. Isso me ajuda a... Eu me considero uma pessoa extremamente produtiva por conta disso, porque eu faço essas pausas, porque eu sei que se eu não fizesse, talvez a minha produtividade nem seria tão grande assim, e talvez o meu estresse seria muito maior, né? E eu estaria muito mais prejudicada. Então, a ortoterapia online, ela funciona muito bem para quem também trabalha de home office, né? Principalmente agora na pandemia, que está todo mundo, quase todo mundo, né, em home office. Então, que legal que você conseguiu, parabéns. E me segue lá no Instagram para pegar algumas dicas, tá? E se você precisar de qualquer coisa também, pode me chamar no direct. Bom, eu vou contar um pouquinho como que eu encontrei a Dani. Um dia eu estava olhando o grupo do Iguaçu Vale de Rondon, olhando os participantes, né, no WhatsApp, e aí eu li assim, Horta da Dani. Nossa, eu fiquei tão intrigada com aquilo, eu falei, caramba, o que é isso, né? E aí um dia dei um oizinho, tipo, oi, sou eu, me apresentei, tal, 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 e meio que na linha. E aí, o que você faz, como que é? E eu achei fantástico. Eu acho que até complementando a tua resposta antes para Larissa, eu acho que Larissa, eu imagino, né, que é uma coisa que eu fico me imaginando. Imagina que bacana construir uma horta que seja coletiva, seja de um prédio, seja de uma empresa. Então, sei lá, me instigou a pensar em várias coisas que efetivamente você ocupa a cabeça de alguma forma interessante. Eu acho que a gente está num período de estresse bem complicado, então é uma coisa que é super motivadora para criança, para pessoa adulta, para gente de idade. Então, eu achei um assunto tão relevante que é uma ação que, como a Dani comentou, que às vezes pode ser pequena, que, enfim, mas que tem uma abrangência e que tem um impacto positivo muito grande. Então, eu estou nessa fase assim, pensando o que dá para desenvolver para trazer essa solução, essa novidade que eu também não conhecia e fiquei encantada. Uhum. Algo que a Larissa falou, né, em relação a não conhecer, não ter visto ainda, que realmente a garganta. Realmente é algo que eu peguei os meus conhecimentos e fui desenvolvendo, né? Então é algo extremamente inovador, porque realmente não existe. Você pode encontrar na internet alguns artigos de práticas que foram feitos em conjunto com grupos de CAPS e CRAS, por exemplo, né? Porque o CRAS ele atende muito grupos, né? Grupos terapêuticos. Então, eles utilizavam a horta para trabalhar também a questão da hortoterapia. Mas nesse âmbito de terapia individual mesmo, assim, de psicoterapia, né? Realmente é algo assim que não existia, né? E que agora a gente está começando aí, então a gente está em fase de testes, né? Agora que foi validada a ideia, então agora a gente está ali tentando fazer outros testes e vendo se é possível estender, né, isso para outros psicólogos, né, que trabalham de forma individual, mas se for possível também fazer em comunidade, né,
tem alguns projetos aí que a gente foi solicitado, então creio que vai ser possível sim fazer em grupo. A Samuel falou assim: sempre morei em apartamento, mas nunca me faltou espaço para ter minhas plantas. Foram várias fases, criação de pimentas, fiz muitas conservas, ervas para chás, temperos, verduras. E hoje estou na fase das suculentas. Deixa eu abrir aqui a imagem. Ele mandou a imagem, vamos ver. Vou abrir aqui que eu fiquei curiosa. Vamos ver se abre. Ah, que lindo! Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, eu vou compartilhar a tela. Share screen. Olha lá que bonita. As suculentas, a zamioculca. É muito bom ter esses espacinhos verdes em casa, né? Faz total diferença. Parabéns, Samuel, pelo cultivo. E você sentiu, assim, quando você cultivou, você sentiu melhor, bem-estar, qualidade de vida, assim, como você se sentiu cultivando essas plantas? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se o Samuel vai conseguir falar, ele vai escrever porque ele está com problema no microfone. Tá bom. Ele acabou de escrever que ele adorou. Teria 1000%. Deixa eu abrir a outra. Acho que é a mesma. Exatamente. E só quem passa pelo processo, pela experiência, que sabe, né? Não dá para imaginar. É realmente algo assim que a experiência conta muito. Legal, gente. E mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Eu acho que não. Não? Nenhuma dúvida mais? Todo mundo está quietinho, hein? Eu acho que eu expliquei tanto, né? Então, bem, eu não tenho dúvida, né? Mas é isso, gente. Vocês podem olhar também lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo a respeito. E eu estou disponível aí porque vocês precisarem, só me chamar no direct ali ou no WhatsApp, tá? E eu estou aí disponível. Quero agradecer novamente a oportunidade. Obrigada, viu, Ju, pelo convite. Eu fiquei super feliz. É o mês especial, né, das mulheres. Edição legal aí que vocês estão chamando vários empreendedores. Isso é muito importante, né? A gente se sentir valorizado, o reconhecimento. Eu amo falar sobre o meu trabalho. Eu gosto muito do Iguaçu Valley porque eu cresci muito, né? Quem me vê assim hoje nem imagina, né? Mas que estava comigo desde lá do início sabe o quanto que eu cresci, o quanto que eu evoluí, estando perto de pessoas empreendedoras, de pessoas, às vezes, feedback que as pessoas me davam e eu fui catando, eu fui pegando tudo, juntando tudo, sabe? Participando de eventos. Acho que o que eu mais sinto falta realmente, sim, desde que começou a pandemia, eu sempre gostava de participar de eventos, conhecer pessoas novas, né? Até falei para a Ju que eu não estava conseguindo participar dos encontros do Iguaçu Valley, porque, gente, o que a gente está vivendo realmente assim, é assustador e as pessoas realmente assim, estão precisando muito, sabe? Então, a minha agenda assim, ficou extremamente lotada. Assim. Eu realmente atendo desde manhã até de noite e falei para a Ju que eu não estava conseguindo participar, que eu estava triste porque eu não estava conseguindo participar, porque é algo que realmente faz diferença na minha vida, sabe? Então, eu falei para a Ju que eu vou tentar colocar na minha agenda, vou fazer um esforcinho a mais para conseguir participar mais, né? Claro que nem sempre eu consigo, mas eu vou fazer o possível para estar aqui com vocês mais, tá? Realmente não é por preguiça ou falha minha, que realmente a minha agenda é extremamente lotada. Mas quero agradecer, tá, Ju, pela oportunidade, agradecer a todos que estão aqui, Ademar, Daniel, Juliana, Larissa, Mirta, Fabiano,
Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo, tá bom? E podem contar comigo aí porque vocês precisarem. Dani, a gente agradece a sua participação, foi ótimo. Eu adorei saber um pouco mais sobre a ortoterapia, eu acho que foi novidade para muita gente aqui. Samuel já trouxe um relato que para ele é super legal. Então, a Dani já passou os contatos, se alguém precisar de alguma ajuda, precisar de alguma informação, contate direto ela. Muito obrigada, você realmente é uma mulher que inspira, foi muito bom tê-la conosco. E, pessoal, vamos encerrando o encontro de hoje. Muito obrigada pela participação de todos e até quarta-feira que vem, 8 horas. Tchau, tchau. Beijos, tchau.